Bronca do Internacional com a arbitragem neste Campeonato Brasileiro tem sido grande e aumentou após a CBF divulgar alguns áudios do árbitro de vídeo na última partida contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro e esconder o diálogo com a arbitragem no pênalti não marcado em cima de Ener Valencia, o lance que gerou o maior descontentamento do ambiente colorado. Uma visita à CBF foi programada, mas ela não aconteceu nesta semana devido à dificuldade de agenda, não do Inter, mas da CBF, devido ao feriado de 7 de setembro. A gente explica esse desrespeito da CBF com o Internacional e a bronca que existe nos bastidores, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu quero falar um pouquinho sobre a bronca que existe no momento do Internacional com a CBF ou com a comissão de arbitragem, que é comandada pela CBF. Principalmente em função de erros que aconteceram nas últimas partidas, broncas coloradas com a arbitragem, mas agora acontece também uma dificuldade de agenda para o encontro entre as partes ao longo dessa semana. Bom, o Inter prometeu, através da figura do vice-presidente de futebol, Felipe Becker, que iria à CBF nesta semana, possivelmente, para buscar esclarecimentos, para fazer uma reunião onde se buscaria entender o porquê os pênaltis contra Fortaleza, contra o Flamengo, contra a equipe do Goiás não foram marcados pela arbitragem. É um tipo de reunião que vem sendo rotineira na CBF. Os clubes eles estão adotando isso, o Inter já fez isso em outros momentos. Vai na CBF, conversa com a comissão de arbitragem, faz uma certa pressão política, cobra e ouve os áudios do VAR e ouve as explicações da comissão de arbitragem. Isso tem sido protocolar ao longo dos últimos anos. E foi o que o Inter se programou para fazer depois do jogo contra o Goiás. A bronca são esses pênaltis todos que não foram marcados. O Inter entende que está sendo prejudicado dentro do Campeonato Brasileiro, onde, diga-se de passagem, não vem tendo uma campanha tão boa, né? Depois que o Felipe Becker prometeu ir até a CBF, nós ficamos monitorando para saber se ele foi, se ele ia, se ele vai. E até o momento ele não foi nesta semana. E muito dificilmente a direção do Internacional irá à CBF nesta semana, tá? E um relato que a gente ouviu do Internacional é que existe uma dificuldade de agenda da CBF, tá? Uma dificuldade de agenda em função do feriado da próxima quinta-feira, que é o feriado de 7 de setembro. A CBF não abre em feriado. Às vezes, um dia depois também não, às vezes rola um feriadão. E aí não dá para o Inter ser recebido lá, devido a isso, a essa dificuldade de agenda, e isso complicou a ida ou do Felipe Becker ou de uma comitiva colorada para o Rio de Janeiro para tratar desse assunto de arbitragem, tá? O descontentamento do Internacional com a CBF, ele não é só em função da arbitragem. Óbvio que essa dificuldade de agenda ela também preocupa um pouco, ela incomoda um pouco, mas o incômodo do Internacional também está com a postura da CBF nas explicações, tá? A CBF tem adotado a ideia de divulgar alguns áudios, os principais lances, o diálogo do árbitro de vídeo com o árbitro de campo, para esclarecer, para mostrar o que foi conversado entre o árbitro e o árbitro de vídeo. E a CBF fez isso com os lances da partida entre Inter e Goiás, onde, por exemplo, teve expulsão, teve confusão, e teve o lance polêmico do pênalti em cima do Ener Valencia. Mas a CBF não divulgou o diálogo do árbitro com o árbitro de vídeo no pênalti de Ener Valencia. E isso só faz com que o incômodo colorado com a CBF, com a comissão de arbitragem, aumente. Porque o Inter quer explicações, o Inter quer ouvir este áudio, o Inter quer entender o porquê o pênalti não foi marcado, o porquê o lance não foi revisado pelo árbitro principal, por que o árbitro de vídeo não recomendou, qual foi a justificativa do árbitro de vídeo para argumentar que não foi pênalti naquele lance. O Inter quer ouvir isso. E a CBF omitiu isso na sua divulgação comum, o que aumenta a necessidade, entre aspas, do Inter ir até o Rio de Janeiro. Isto, claro, quando a dona CBF estiver
à disposição e, óbvio, que quando não for feriado. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações, vai ter mais conteúdo aqui no canal. Eu quero fazer um convite para vocês, tá? Porque nessa quarta-feira, 6 de setembro, a gente vai ter uma live muito especial na Hora da Dupla KTO. Vai ser uma live falando de futebol com convidados especiais. Baldasso, Vaguinha, CCD, Diogo Rossi, Vozes do Gigante, Vini Moura, da Rádio Gaúcha. Pô, uma galera vai participar, tá? E os valores arrecadados nessa live serão todos destinados às vítimas das enchentes no Vale do Taquari. Gente que perdeu casa, gente que perdeu tudo. A gente vai tentar de alguma maneira ajudar. Eu quero agradecer aqui ao pessoal da Prato Fino, que vai doar 1 tonelada de arroz para as vítimas da enchente. Ao pessoal da Savaralto Jeep, que vai doar 20 cestas básicas. E todo esse conglomerado de amizade, de união, vai estar na Hora da Dupla KTO desta quarta-feira. Então cola lá para ajudar se for possível, se não, para consumir um conteúdo legal de gente falando sobre futebol, falando muita bobagem, aquela resenha a partir das 10 horas da noite, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!